E a gente viu então ali toda aquela trama, e a gente viu também esses dois personagens, porque a gente fala assim, Jacó, ele enganou o irmão, ele era uma pessoa que articulava sempre maldade, ele queria sempre passar a perna nos outros, tanto que Jacó quer dizer isso, esse nome Jacó quer dizer, em outras palavras, um trapaceiro, aquele que gosta de levar vantagem. Então, a gente sabe que ele trazia essa marca nele. E a gente vê também, por outro lado, que o dono da bênção era Esaú. Só que Esaú não estava nem aí. Ele tinha uma promessa na vida dele. Quando ele nasceu, todos sabiam que a bênção, presta atenção, a bênção da promessa era dele. Havia uma promessa para a vida dele, só que ele não estava nem aí. Olha só, ele era filho do dono da bênção, que era filho de Abraão. Ele era da casa de Abraão, do pai da fé. Ele tinha a bênção, era o dono da bênção, mas só que ele não estava nem aí para a bênção. A gente vê bem claro quando o irmão fala assim, eu tenho aqui um cozido, eu estou com fome. E o irmão fala para ele, eu tenho um cozido. Aí ele, opa, me dá logo que eu quero comer, eu estou cheio de fome. Aí o irmão diz, espera aí, vai te ter um preço. A bênção prometida que você tem, eu quero ela para mim. Ele diz assim, bênção, toma bênção para você, isso aí não é nada para mim. Então a gente viu que ele desprezou a bênção, o direito de bênção. Isso a gente tem que aplicar na nossa vida. Olha só, eu quero dizer para você, Binho, você é herdeiro da bênção. Murilo, você está sentado na casa do Pai. Você é herdeiro da bênção. Assim como eu, assim como você, Sara, mas muitos de nós têm desprezado a bênção de Deus. Porque não vê. Como é que eu vou falar para muitos aí? Ruas de ouro, mar de cristal. Não é assim que eu digo? Muitas vezes a pessoa não está nem aí para isso, Sérgio. Eu estou dizendo para você assim, olha, o meu Deus diz aqui na Bíblia que na Nova Jerusalém haverá ruas de ouro, mar de cristal e porta de pérola. Mas tu não está nem aí. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós não estamos nem aí. Muitas vezes eu não estou nem aí para isso. Sabe por quê? Eu estou vendo passar o carro ali na frente. Eu estou vendo as oportunidades do mundo passarem na minha frente. Como é que eu vou falar para alguém, olha, você fica firme, porque lá vai ter ruas de ouro. Mas o cara está vendo calçadão de Copacabana. Como é que eu vou falar para a pessoa, vai ter portas de pérola? Se o cara está vendo passar aqui os carrões do sonho dele, a loura que ele tanto acha bonita, como? Ele não vê. É por isso que a Bíblia diz, sabe o quê, pastor? É por isso que Deus, Ele alerta, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, e Ele fala, e Ele manda mensagem, mandou mensagem, Ele mesmo no início falava com o homem, face a face, como falava com Adão, depois Ele enviava os seus anjos a falar com os homens, Alexandre, depois Ele enviou o próprio Filho, e os profetas e os pastores para falar, e Deus tem mandado mensageiros a falar, por isso que Ele diz assim, olha, presta bem atenção, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que eu preparei para você. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. É a bênção, mas eu não vejo. Esaú era o dono da bênção. Presta atenção, a partir do momento que você entra numa igreja, seja ela presbiteriana, Assembleia de Deus, batista renovada, e você aceita Cristo como teu Senhor, você passa a ser filho de Abraão, dono da bênção, herdeiro. Ou você não sabia disso? Você passa a ser o dono da bênção, herdeiro, passou a ser filho de Deus. Mas depende do que você vai fazer com a tua bênção. Vai tratar ela como? Como Esaú? Com displicência? Tesouro precioso que Deus ofereceu para você e para mim?
A gente troca por qualquer punhado de lentilha. Muitas vezes a gente troca isso por qualquer punhado de lentilha, Gil. Como a gente tem trocado a bênção poderosa de Deus por um punhado de lentilha. E a gente vê, aí a gente fala assim, Jacó, mas um enrolão, porque Deus tem tinha um plano na vida dele, assim como tem na tua também, Alexandre, assim como tem na tua, Alex, assim como tem na tua, Betinho. Jacó queria uma coisa que era invisível. Eu até posso pensar, por ser o grande otário da história, entre aspas, todo mundo podia pensar que era Jacó. Imagine os empregados de Abraão. Imagine os empregados de Abraão, você acha? Esse Jacó o cara quer porque quer a tal da bênção. Uma palavra, eu te abençoo. Era só o que o pai ia falar para ele. Eu te abençoo. Era só o que o pai ia falar para ele. E ele queria aquilo tudo. Ele teve o trabalho de pegar um animal, matar, pegar as lentilhas, fazer um grande ensopado, irmã Conceição. Ele perseguia a bênção de forma errada, mas ele passou a vida toda porque ele queria, de forma errada. De forma errada, ele queria a bênção. E ele passou a vida toda querendo, eu quero isso aí. O que você quer, Jacó? Qual é o teu sonho? E ele não dizia nada, o sonho dele é... Muitas pessoas, os outros jovens deviam conversar com eles assim, eu queria uma biga com 2 cavalos. Era a Ferrari da época, Lamborghini da época. Pô, já pensou uma biga com 2 cavalos? Já pensou? Os jovens diziam isso tudo. O que você quer? Eu quero um castelo para mim. E você, Jacó, o que você quer? Ele disse, eu quero a bênção. Mas que bênção? A bênção. Eu quero que meu pai ponha a mão na minha cabeça e diga assim, eu te abençoo em nome do Senhor, Deus de Israel. Aí não tinha Israel, apaga. E ele não via. Ele queria. Aí pergunta para o teu irmão, você quer mesmo a bênção de Deus? Você persegue isso na tua vida? Se perguntar para você qual é o sonho da tua vida, qual é o sonho da tua vida, Sérgio? Qual é o sonho da tua vida, Felipe? Qual é o sonho da tua vida, Clarice? Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um ar-condicionado, eu quero ter um carro bom. Não, Jesus disse que adianta um homem ter uma casa boa, um carro bom, uma casa boa, maravilhosa, uma ilha, e se perder a sua alma, porque a maior bênção de todas a ser perseguida é a bênção de Deus, a bênção da herança do Deus vivo. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jacó queria. Ele persegue isso. Mas aí para isso ele usou caminhos que aos olhos dele pareciam ser bom. Pareciam ser bom. E a Bíblia diz que os caminhos do homem são enganosos. Não é isso mesmo? Por isso que é bom, toda vez que a gente vai tomar um caminho, vai na Bíblia. Vai na Bíblia. É verdade. Jesus disse que muitos grandes profetas iriam surgir no final dos tempos. Mas todos os grandes profetas, eles têm que ser confrontados com a Bíblia. Conselho que eu digo para você. Conselho mesmo. Ande atrás da palavra de Deus. Faça como Pedro. Pedro é tremendo. Pedro sabia o segredo. Ele disse, Senhor, eu vou para onde? Quando o Senhor Jesus disse, tu vai embora, não disse, eu vou para onde? Só tu tens a palavra de vida. Então ele tomou uma decisão de seguir o Senhor pela palavra. Não abra mão. Todo profeta tem que ser confrontado com a palavra. Diga glória a Deus. Então a gente vê que por causa daquela atrapalhada toda, ele enganou o pai para conseguir a bênção, para conseguir aquilo que ele podia conseguir sem engano. E ele tem que fugir, a gente vê ele fugindo. Por causa do pecado dele, ele sai da casa do pai e da mãe, perde a família. Quantas pessoas perdem as suas famílias por causa do pecado, do erro? Não é verdade? Às vezes a gente está em casa tudo direitinho, tudo certinho. É por causa do pecado, perde a família. Quem conhece pessoas que perderam a família por causa do pecado aí?
Diga amém. Pois é, a pessoa está bem. Vai por causa do pecado, perde a família. E eu quero dizer para você a coisa mais preciosa que tem a família. É verdade. Eu recomendo sempre aos casados aí, aos pais, sejam o herói da sua família. Então ele, por causa do erro dele, pecado, ele perdeu a família e foi sozinho, foi viver sozinho. Uma vida errante, cheia de dúvidas, perigos. O irmão se enche de fúria e fala: eu vou matar você. Eu vou matar você. E eu quero dizer uma coisa para você. Era uma coisa séria. E o irmão estava mesmo apurrinhado da vida com ele. Porque olha só, ele pegou a roupa do irmão, foi no guarda-vestido do irmão, na malinha lá do irmão, pegou a roupa do irmão, passou lá o pelo do animal que ele matou, botou lá na mão, no pescoço. O pai perguntou: é você? Ele disse: sou eu. Ele se passou pelo irmão, pegou a roupa do irmão. Foi uma trama muito sem vergonha, não foi? Amém, gente? E o irmão dele falou assim: olha, eu vou esperar o papai morrer e eu vou matar você. Por muito menos você quer apertar o pescoço do teu irmão. Presta atenção. Às vezes teu irmão pede uma coisa simplesinha assim para você. Ou ele faz uma coisa desse tamaninho para você. Por muito menos você quer ir embora, não suporta mais ver a cara dele. Imagine se alguém aqui fosse na tua casa, pegasse a tua roupa e vestisse a tua roupa, pegasse a tua identidade, colasse o retratinho dela por cima e se passasse por você. O que você faria? E eu digo com toda clareza, com toda certeza, por muito menos aqui tem se amargurado e se odiado. Quando eu digo aqui, eu digo às igrejas em geral. A gente vê muito mais rancor e ódio por muito menos. E Esaú disse: eu vou matar você, eu vou esperar só o nosso pai morrer, para não dar desgosto para ele, e eu mato você onde você estiver. Pastor, eu nunca falei isso. Mas a tua Bíblia e a minha Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão ou tem rancor contra ele, para mim, diz o Senhor, é um assassino. Quem já leu isso aí, diga amém. Presta atenção. E ele foge. E então ele vai para uma terra distante, vai para a casa do tio dele, a gente sabe da história. Ele vai lá e dá água para as ovelhas. E então ele tem um encontro ali com a esposa. Ele vê pela primeira vez a prima, a Raquel, e ele se apaixona por ela. E a gente sabe, o tio dele enrola ele, faz uma tramóia com ele. O tio vê que ele estava interessado na Raquel, e o tio diz: olha, você trabalha 7 anos para mim de graça. E ele topa. Por amor de Raquel, ele trabalha 7 anos de graça. E algumas coisas que a gente aprende, né? Eu sempre falo aqui na igreja, que o homem, quando ama, ele trabalha. Freud dizia isso, né, pastora? É um interesse, não é isso mesmo? A motivação do homem trabalhar é o amor que ele tem pela mulher, não é isso mesmo? E é verdade. É verdade. Eu, quando conheci a pastora Márcia, eu já trabalhava, mas eu comecei a trabalhar muito mais. Quando eu fui lá e pedi a mão dela em casamento, eu fiquei noivo com 16 anos, levei as alianças, o pai dela deixou. Cara brabo para chuchu, comandante do batalhão de choque da Frei Caneca. Olha só o que eu enfrentei com 16 anos. Aí eu fui lá, fiquei todo empolgado. Eu disse: eu vou trabalhar mais, que eu vou comprar uma casa, que é para levar ela para casa. E eu trabalhava à noite. Pastora Márcia ia lá levar cafezinho para mim, eu estava lá. Eu saía 3h30, trabalhava, depois chegava em casa às 8 da noite e ia trabalhar na obra. Trabalhava até meia-noite, 1 da manhã, né, pastora? Porque eu amava e amo. Trabalho até hoje.
E aquilo era pouco para mim, motivado pelo amor. Aí ia ela lá, dorme, meu filho. Não preciso dormir, não. Eu só tenho 17 anos, dormir para quê? Isso aí é para velho. Não era? Motivado. E a Bíblia diz que por amor a gente faz coisas do arco da velha, que não sei até hoje o que é. Jacó, por amor, falou assim: eu topo trabalhar 7 anos de graça. E a Bíblia diz, Bia, que ele ainda achou? Vamos lá, ele ainda achou? Ele falou: meu sogro é otário. Se ele manda eu trabalhar 10, eu trabalho. Pediu só 7, e ele trabalhou, e a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, e os 7 anos pareceu-lhe poucos dias. Oh, que beleza. Aí a gente vê o sogro dele enrolando ele. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: um abismo chama, e aquele que engana será. Aí o sogro dele enrolou ele. No dia do casamento, todo mundo de véu, não tinha muita luz. O sogro dele botou o véu lá e ele levou a mais velha. Não era velha, gente. Vocês não fazem eu rir, vocês entendem tudo errado. Lia não era velha, era mais velha. E ela tinha os olhos tristes. Imagine uma terra, os olhos baços. Imagine uma terra que a mulher se tapa dos pés à cabeça. Não vê nada. A mulher, tu vai na terra e fala assim, aí tu vê a mulher passar só roupa, né? O vestido arrasta no chão, a mãozinha dela parece a mãozinha do Dungo, né? Dumba. Tu não vê nada. Tu olha para a mulher, não vê o cabelo. Tu vai ver só o que naquelas mulheres? Aí quando a mulher tem aquele olho assim, aí tu fala, que olhos. É a única coisa. Os rapazes conversavam, falavam assim: você viu os olhos da Raquel? Que olhos lindos. Aí outros dizem assim: mas de compensação, tu já viu os olhos da Lia? Os olhos tristes. Olha para o lado do teu irmão, tem olhos tristes aí. Então, ela tinha tristeza nos olhos. E quando ele acordou no dia seguinte, ele disse: meu sogro, o que você fez? Ele disse: o que você quer? Você queria Raquel com 7 anos? É ruim. Então ele disse: eu trabalho mais 7. E trabalhou mais 7. Na semana seguinte ele casou com Raquel, mas trabalhou mais 7. E ele ficou lá, sendo perseguido. O sogro toda hora chegava para ele, enrolava ele, queria enrolar ele queria mandar de volta. E foi uma luta. Presta atenção. Foi uma luta muito grande, ele sofreu. E eu falei aqui, viu? Presta atenção que eu estou dizendo para vocês. Isso serve muitas vezes para nós. Porque muitas vezes nós somos servos. Quem é servo de Deus aí? Levanta a mão, diga glória a Deus, lavado, batizado. Mas quando a gente anda fora dos caminhos de Deus, a gente sofre. Porque Deus não quer aquilo e a gente sai daqui e vai para ali. Aí fica batendo cabeça, fica sofrendo. Porque Deus queria ele lá. Por isso que Deus fala para ele, em Betel: você vai e volta. Deus disse: vai que eu te espero. E Deus ficou só olhando, ele ficou lá, sofrendo, batendo cabeça. Batendo cabeça. Passou 20 anos, ele já não aguentava mais. Ele já estava ali, angustiado. Aí o Deus de Betel aparece para ele de novo. Diz: Jacó, eu sou o Deus de Betel. Volta.
volta. Isso é difícil. Essa situação de voltar é difícil. Olha, Deus sempre tem chamado o homem, né, a voltar. Foi assim com Agar e tantos outros. Voltar é difícil. Voltar e se aquebrantar, né? A gente reconhecer que a gente tem que voltar. Os caminhos que a gente às vezes começa a seguir não são bons caminhos. É caminho da destruição. Então Deus disse para Jacó: volta. Chegou a hora de voltar. Ele já via o semblante do sogro diferente, o semblante dos cunhados diferente. Porque Deus estava abençoando ele ali. Ele estava passando provações, mas Deus estava abençoando ele. Muitas vezes você faz isso, toma os caminhos que não são os caminhos de Deus, e você sofre. Muitas vezes a pessoa diz assim: meu Deus, o que está precisando para acontecer com esse irmão, para ele entender? O sujeito faz tudo, bate com a cara no poste. É verdade. Morre um urubu no alto, cai na cabeça dele, machuca ele, acontece de tudo com ele. E Deus dá um livramento aqui, dá outro livramento lá, e dá livramento para cá, e o cara não reconhece, não vê. Às vezes passa 30 anos, o cara não reconhece. Mas olha, se Deus tem plano na vida dele, ele volta perneta, ele volta caolho, ele volta surdo, ele volta sem um braço, mas ele volta. E Deus disse assim: olha, chegou a hora de voltar. Agora eu prefiro voltar antes de sofrer isso tudo, né? Antes de perder perna, perder olho. E Deus disse: volta, e ele tomou o caminho de volta. E a gente vê ali na volta a ansiedade dele. Por que ele estava voltando? O que ele tinha de precioso para ele voltar? Bia, o que ele tinha lá de precioso para voltar? Qual? Se o pai tinha morrido, o irmão que disse que ia matar ele, ele tinha uma consciência que fazia ele voltar. Porque, como o irmão falou, ele tinha um irmão, não, eu não voltaria, não. O irmão tinha se tornado um grande guerreiro, vivia da espada. Presta atenção, Alain, o irmão dele não era um qualquer um, não. O irmão dele era um guerreiro, vivia pela espada. Aquele irmão disse que ia matar ele. Fosse o tempo que fosse, a época que fosse, quando o pai morresse, ele ia matar ele. Foi promessa de um homem. E o pai tinha morrido. Então o que é que havia feito Jacó tomar essa decisão? Que é, gente? Ele não tinha nada ali. Ele era muito rico. Aonde ele estava, ele podia ter pego a família dele toda e ido embora para outras terras. Mas por que voltar? Por que voltar para Betel? Ele tomou aquela decisão de fazer o caminho todo de volta e ir para Betel. Eu quero dizer para você, tinha uma coisa nele, ele tinha muitos camelos. Viu, Joana? Ele tinha muitos camelos. Viu, Ricardo? Ele tinha juntas de jumentas, ele tinha carneiros, ovelhas, ele era muito rico, mas ele não tinha paz. Não adianta, meu irmão. Você pode vagar pelo lugar que você quiser, porque se você não tiver um encontro que Jacó teve no vale de Jaboque com Deus, você não vai ter paz nunca na tua vida. Você pode encher a tua casa de bens, você pode encher a tua garagem de carro, você pode ter jet ski, você pode melhorar de vida, usar perfumes bons, roupas de marcas, mas se você não for até Betel, se você não for até o Jaboque, teu encontro com Deus, certamente, eu digo isso para você de coração, com toda a minha força, você nunca vai ter paz na tua vida. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, sim.
E Jacó sabia disso. Aleluia. Você tem noção disso? Porque você aplaudiu. Você tem noção disso? Ele sabia que ele tinha perdido alguma coisa ali em Betel e ele queria aquilo. Por isso ele toma essa decisão de voltar. Veja o risco que ele tem, que ele põe tudo em risco. Ele põe a família dele em risco. Ele põe a vida dele em risco, Gil. Pela segunda vez a gente vê Jacó querendo uma bênção de Deus. Ele põe tudo em risco. Porque o irmão era guerreiro e diz: eu vou matar você assim que o nosso pai morrer. E o pai tinha morrido. E era sabido que o irmão tinha 400 guerreiros. Então, você vê até que ele usa uma estratégia. Ele começa a mandar primeiro presentes, bandos. Depois ele começa a colocar os filhos, porque não tinha jeito. Mas ele começa a deixar aqueles que ele ama mais para trás. Se acontecesse alguma coisa, era com ele primeiro. E depois com os filhos mais velhos, com as concubinas. E por último, ele deixa a joia preciosa dele, que era Raquel. Ele pôs a vida dele em risco, Alan. Porque ele sabia que custasse o que custasse, ele precisava voltar. Diga glória a Deus. Então ele começou a voltar. E a gente vê ali o encontro maravilhoso que ele tem com Deus. E a gente viu isso, o encontro maravilhoso que ele tem com Deus. Quando ele fica sozinho, ele manda todo mundo seguir viagem, ele fica ali sozinho no Vale de Jaboque. E ele decide passar uma noite com Deus. Ele decide passar uma noite com Deus. E ele ali naquele momento, ele estava desprovido de tudo. Ele só queria uma coisa na vida dele: saber o nome do Deus de Betel. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não se revela como a gente pensa. Deus não se revela como a gente pensa. Muitas pessoas estão na igreja e dizem assim: eu já aceitei Jesus, eu sou batizado. Você se tornou herdeiro. Assim como Jacó havia se tornado herdeiro lá em Betel. Mas ele não tinha conhecimento do nome de Deus. Tanto que Deus dizia para ele assim: eu sou o Deus de Betel. E ele se referia a Deus assim: o Deus de Betel, o Deus de meu pai, o Deus de Betel, o Deus de meu pai. Mas naquele momento ali ele só tinha uma coisa, ele ansiava só por uma coisa. Ele ansiava por saber o nome de Deus, de saber mais de Deus, de ter intimidade com Deus. Quando você tem esse desejo, os milagres acontecem, as coisas sobrenaturais acontecem. Por isso que muita gente fica na igreja, entra e sai e não vê nada. Você viu, meu irmão? Viu o quê? Eu vi a gravata nova do pastor. O que você viu? Eu vi o ventilador que está quebrado. O que você viu, irmão? Eu vi o microfone dar um defeito. O que você viu? Não vi nada. Mas tanto você chega para o outro que você viu, ele diz assim: eu vi o fogo descer, eu vi a glória de Deus. É porque ele veio totalmente vazio de coração para ser cheio pelo poder de Deus. Diga glória a Deus. Muita gente não vê nada. Muita gente não consegue ver nada. E é interessante como o Senhor Jesus se refere a nós, né? Quando ele se refere aos salvos, ele diz assim: poucos serão salvos. Aí você vai lá para o Apocalipse e diz assim: poucos serão salvos. Aí quando ele fala dos perdidos, ele diz assim: muitos
eu direi: apartai-vos de mim. Vocês já notaram isso? Quando ele se refere aos salvos, ele diz os poucos. Mas quando ele se refere aos perdidos, ele diz muitos. A muitos eu direi: apartai-vos de mim, bodes. Apartai-vos de mim, geração perversa, porque não vos conheço. E Jacó, então, naquele dia, ele estava decidido a saber mais de Deus. Ele estava decidido: olha, a gente não pode saber mais de Deus num computador. É verdade. Nós não podemos querer saber mais de Deus num livro. Talvez um dos grandes enganos da nossa geração seja essa. Muita leitura. Eu conheço um homem que conhece muito da Bíblia. Vou usar só um, mas eu podia dizer muitos aqui. As faculdades de teologia estão cheias de homens que entendem muito da Bíblia e nem evangélicos são. Sabe por quê? Porque eles têm conhecimento da leitura, mas a sabedoria e a revelação é de Deus. Uma vez um homem disse para ele assim, ele parou e olhou para a multidão, e ele perguntou para a multidão: quem vocês acham que eu sou? E alguém levantou a mão e disse assim: eu sei. E ele disse: diga. E ele disse: o Senhor é Elias. Ele disse: errou. Ele disse: quem vocês dizem que eu sou? E um homem levantou a mão e disse: o Senhor é o profeta João Batista. Ele disse: errou. Então um levantou a mão e disse: eu sei. E ele disse: diga quem eu sou. Ele disse: tu é o Cristo, o enviado de Deus. E ele disse: foi o Espírito Santo que te revelou, porque não se pode declarar sem ele. Pode aplaudir o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador, e se render a Ele, e passar pelas águas, só pela revelação do Espírito Santo de Deus. Que a leitura mata. Muitas pessoas se perdem. É verdade. Às vezes eu converso muito com o Gil, falo, muita gente se perde. É muita coisa. E é isso e aquilo. A ciência está estudando agora, diz que realmente Deus existe. Mas eles querem saber agora quem criou Deus. Existe uma força sobrenatural. Mas ele surgiu de algum lugar. É a leitura, é o conhecimento. Muita gente se esbarra porque quer saber tudo. Jesus disse que para ser salvo tem que ser igual às criancinhas. Criancinha a gente pega pela mão e diz assim: vem com o papai. E ela estende a mão: vamos aonde, pai? Papai sabe, vamos lá. E ele vai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, segura na mão de Deus e vai. Jacó disse: Senhor, eu quero a minha bênção. Ele já tinha aprovado tudo. A gente pode dizer, mulheres, a grande amada dele, Raquel, era um homem super rico. Naquele tempo que tinha um camelo, já era uma pessoa de posse, ele tinha muitos. Mas sabe qual era a coisa que ele mais ansiava? Que ele pôs a vida dele em risco? Sabe, Sérgio? Sabe, Renan? Era o perdão de Deus. Quanto vale o perdão de Deus para a tua vida? Pergunta para o teu irmão: quanto vale o perdão de Deus para você? Quanto vale o perdão de Deus para você? Ele pôs tudo em risco, Osian, pelo perdão de Deus. Eu leio e releio essa passagem. Deus não deu nada para ele ali, a não ser uma coxa aleijada, e mudou o nome dele. Teu nome não é mais Jacó. Teu nome não é mais o enrolão. Teu nome não é mais o trapaceiro. Ah, Senhor, que bom que tu tirou esse nome de mim. Eu não sou mais isso não, eu mudei. A minha vida mudou, eu sou uma nova criatura.
Teu nome não é mais Jacó. Você não vai ser mais conhecido como trapaceiro. Eu vou dar um novo nome para você. Teu nome agora é Israel. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Pai de muitas nações, Israel. E ele saiu feliz da vida, aleijado. Foi o único homem que eu vi entrar bom na presença de Deus e sair aleijado. A gente vem sempre para ser curado. O cara vem aqui, tô com dor na perna, Senhor. Me cura, Senhor. Aí Deus cura, ele sai bom. O cara vem com a coluna ruim. Aí o cara, o que foi? Jesus me curou, minha coluna não dói mais. Foi o único homem que eu vi entrar bonzinho, e sair aleijado e sair contente. Foi lá e saiu contente. Quanto vale o perdão de Deus para você? Um prato de lentilha? Uma noite num hotel? Uma tapada? Um tapazinho? Uma cheirada? Uma fornicaçãozinha? Uma palavra de rebeldia? Uma pirraça? Você troca? É como se o diabo ficasse no teu ouvido. Vai aí, ó, troca comigo. O que você tem aí, diabo? Eu tenho um negócio aqui que você vai encostar a beça. Eu quero. Isso é bom? É. Mas o que você tem? Eu não tenho nada que te interessa. Tem sim, você tem esse negócio aí, a bênção da promessa. Troca comigo. Troca comigo. Deixa de ser bobo, rapaz. Esse papo é ser bobo. Dá para cá. Dá? Olha só. Olha o que eu tenho para você. Você vai ficar forte. Experimenta. Vai. Olha só, te dando mole. Vai, rapaz. O que você tem aí? Eu tenho. Sou filho de Abraão. Que Abraão, rapaz? Sai fora dessa, rapaz. Abraão. Quem é esse cara, Abraão? Você já viu ele na tua vida alguma vez? Abraão. Você já viu algum morto voltar para dizer que lá é bom? Me dá aí. Você é bobo. Olha o que eu tenho para você. São as lentilhas que o mundo oferece. São as lentilhas. E a Bíblia diz que então ele sai dali com um novo nome, porque Deus mudou a vida dele, mudou o caminhar dele. Ele passou uma noite na presença de Deus, recebeu a revelação de Deus, que não se recebe no computador, não se recebe na internet, nem em livros. Se recebe no joelho. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor chorando. Diga glória a Deus, grita aleluia mesmo. Diz, eis-me aqui, Senhor. Você pode abrir a tua boca e falar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Aí ele atravessa o vale. Você está acompanhando aí, né? Aí ele atravessa o vale. Aí quem ele vê? Ele atravessa. Eu não sei quantos de vocês aqui, porque na roça a gente sente isso quando vem muito gado, cavalos, o chão treme. De repente, quando o cavalo é bom, se o cavalo for um cavalo, não for um pônei, porque a turma tem uns cavalos desse tamanho, diz que é cavalo. A gente monta em cima, a perna arrasta no chão. Não gosto disso, não. Gosta, não, de cavalinho pequeno assim? O cavalo é bom, é dessa altura aqui, né? Assim é. Aí tu bota a mão em cima assim, quando bota o pé, aí bom. Aí o cavalo vem lá na esquina, o chão treme. Treme ou não treme? Né? O chão. Agora imagina, 400 cavalos. Opa! Quantas patas?
1.600 patas. Blé, 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 blé. O chão, olha, sente um estouro de vaca, que é o peso de um cavalo, 30, 40 vacas correndo, você não sabe como o chão treme. Se correndo lá na esquina, você sente aqui. Agora imagine Jacó. Vem, meu irmão. 400 cavalos correndo na direção de Jacó. E ele pensou, estou morto. Eu morro, mas morro perdoado. Deus preparou, Deus eleva. Aí ele para. E na mente dele deve ter pensado, meu pai morreu, meu irmão vai me matar. Mas eu preciso enfrentar. Aí a gente vê, sabe o quê? Repete comigo, um pecado de 20 anos atrás poderia ainda trazer uma consequência ruim. É verdade. É igual o cara que aceita Jesus, está tudo perdoado, minhas dívidas estão perdoadas. A dívida é com Deus, mas dos homens você tem que pagar sem vergonha. Ué, te acerta, não é o que a Bíblia ensina isso. Você vai lá, lembra que está pendente com alguma coisa, com alguém, vai lá e acerta a tua vida. Acerta a tua vida. É verdade, Deus ensina todo mundo a pagar, acertar tudo. Chega lá uma pessoa e fala assim, ó, não tem dinheiro para pagar. Não, quanto eu te devo? 5.000, estou frito, eu ganho 650 por mês. Fala para a pessoa, vou dar um jeito aí. Quer pintar a sua casa? Eu venho pintar a casa aí depois do meu expediente. Tem que capinar a casa, limpo fossa. Mas eu vou pagar essa dívida. É assim que Deus ensina. Então, um pecado de 20 anos antes ainda podia trazer grandes consequências para ele, Alexandre. É porque às vezes as consequências do pecado são sérias. Não pensa que isso não traz consequência para você, não. Porque Deus é misericordioso e esquece, mas o mundo não esquece. Então é aquele ditado que diz, fez a cama, agora deite-se nela. Por isso, meu irmão, olha para cá. Presta atenção que eu vou dizer para você. Esse ditado é muito real. Fez a cama, deite-se nela. Então, por isso, meu irmão, evita de quebrar a confiança de alguém. Evita de quebrar a confiança de alguém. A coisa mais preciosa que tem é a confiança. Quando a pessoa confia em você, isso não tem preço. É verdade. Olha, conquiste a confiança do teu irmão, conquiste a confiança do teu marido, da tua esposa, conquiste a confiança do teu pai, da tua mãe. Eu me lembro bem que meu pai, ele não me segurava. Já, como eu sempre falei aqui, eu trabalhava desde pequeno, já ganhava bem com 14 anos, então eu dizia para ele, olha, eu vou sair. Então, meu pai me dizia assim, olha, não vai, você vai ficar em casa, mas dizia assim, para onde você vai? E eu dizia para ele, eu vou para tal lugar. E fiz isso até o dia de casar. E eu falava, eu vou para tal lugar. Os colegas chegavam lá e diziam, sai, Marco, vamos você para onde não? Pô, cara, qual é, rapaz? Assim mesmo, né? É a mesma coisa hoje? A rapaziada diz amém, se é. Pô, vamos para tal lugar, cara? Não. Eu disse para meu pai que eu vinha para aqui, cara. Se acontecer alguma coisa comigo, levar um tiro, se eu for atropelado, se eu não chegar em casa, ele vai me procurar ali. É assim que se conquista a confiança. É assim que se conquista. Ah, vou para a escola. Vai para a escola, rapaz. Vai para a escola. Eu já falei aqui do outro que saía para o treino do Vasco. Né? Errava 2 vezes, eu sempre falo isso aqui. Então, vai para a escola, vai para a escola. É a confiança. O erro dele de 20 anos antes, olha aí, podia trazer uma consequência ruim. Amém?
Aí ele vê o irmão dele se aproximando, ele pensa mesmo, estou perdido. Meu irmão é um guerreiro e eu traí ele. Mas aí a gente vê uma coisa, uma das passagens mais lindas da Bíblia. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, quando o irmão dele vem com aqueles guerreiros, segurando a espada, ele fica temeroso. Aí sabe o que acontece? Versículo 4 do capítulo 33 diz assim: e Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e os dois choraram. Aleluia, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor, dá glória a Deus por isso. Aleluia. Veja bem, ele sai no cavalo correndo, ele avista Jacó. Jacó está ali, Heraldo, pensando, vou morrer. Aí, para surpresa de todos, eu quando li isso a primeira vez, eu não sabia do final. Eu devia ter uns 19 anos de idade, 20. E eu falei, Jacó morre agora. Quando eu estou falando sério, Gil. Eu quando comecei a ler, eu falei, coitado de Jacó. Aí eu olhei assim, o cara vem com 400 guerreiros. Blá, 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 blá. Aí eu estou lendo daqui a pouco o versículo 4 e ele correu ao encontro de Jacó. Eu disse, já está com a espada embaixo. E de repente abraçou Jacó. Agarrou o pescoço dele. Deu beijinhos no Jacó e chorou com Jacó. Eu não vejo isso às vezes no nosso meio. Eu estou na igreja há muito tempo, eu vejo isso. Eu já passei em 4 igrejas. Raramente as cenas que eu vejo um irmão no dia de Santa Ceia, que tem uma mágoa do outro irmão, correr ao encontro dele, abraçar ele, se enroscar no pescoço dele e beijar ele. Eu vejo ele fugir no corredor. Um guerreiro, presta atenção, muitas vezes um descrente apresenta um procedimento, um descrente muitas vezes apresenta um procedimento bastante amável. Nós mesmos devemos conhecer alguns descrentes que são amáveis, educados, cordiais. Nem crentes são. A gente tem que valorizar isso. Conheço mesmo. Você conhece descrente que é amável, bondoso, educado? E tem crente que só grita. É histérico. A gente tem que valorizar isso. Mas não é isso que se espera de nós. Porque Jesus fala isso. Sabe o que se espera de um crente? É fidelidade. Honestidade. Eu quero ouvir isso mais forte. Eu vou repetir de novo. Sabe o que se espera de um crente? Fidelidade. Honestidade, palavra, amor, compreensão. Mateus 6:12. Perdão, Mateus 6:6. Todos acharam? Quem não achou, olha para cá.
A continuação do Sermão da Montanha, Jesus falando sobre esmolas, sobre jejum, sobre oração. E ele diz assim, mas tu, aponta para o teu irmão e diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto. Olha só. Tu, quando orares, entra no teu quarto e ora ao teu pai que vê em oculto. Vê aquilo que ninguém vê. Hã? Olha o que Jesus começa alertando. Ora ao teu pai que vê aquilo que está em oculto. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se tornem semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Olha o que Jesus diz. Vós orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Cristo revela, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vamos ler? Versículo 14, vamos ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 15. Vamos ler. Se porém... Vamos trocar aqui. Esse aí vamos botar assim, eu. Tá bom? Vamos lá, vamos treinar. Se porém eu não perdoar aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não me perdoará. Se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai não perdoará as minhas ofensas. Renan, esta declaração de Jesus mostra o princípio essencial para obtermos o perdão de Deus. Essa declaração de Jesus, Pamela, ela mostra o principal, mostra a essência, a única maneira de obtermos o perdão de Deus. É perdoando. Não tem jeito. Jesus declara isso. Se você não perdoar, você não será perdoado. Não precisa abrir a Bíblia não, quero só ler para você. Não sai para beber água agora não. É o epílogo. Agora é o epílogo. Efésios 29, capítulo 4, verso 29, diz assim: não saia da tua boca
nenhuma palavra torpe. Não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Mas só sai aquela que for boa, para promover a edificação daquele que vos ouve. Servo, não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da salvação. Só quero ler de novo. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras boas, que venham abençoar aqueles que vos ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da salvação, Anderson. Toda amargura seja arrancada de ti. Dá glória a Deus, diga amém. Toda ira seja arrancada de ti. Toda cólera seja arrancada de ti. Toda gritaria seja arrancada de ti. Toda blasfêmia seja arrancada. Toda malícia seja tirada até do meio de vós. E eu vos ordeno, seja uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus perdoou na pessoa de Cristo. Quem entendeu, levanta a mão. Com os olhos fechados. Vai dando glória a Deus. Levanta a tua mão. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. O perdão de Deus, ele traz paz. O perdão de Deus, ele traz alegria, ele traz gozo de espírito. Muitas vezes a gente pede perdão a uma pessoa próxima e não pede perdão a Deus. A gente tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Eu estou convidando você a chorar com Cristo. Você pode sair do seu lugar e vir aqui. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: há quanto tempo você não fala em línguas? Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu quero vocês também do louvor, larga o microfone. Vem chorar conosco. Vem chorar conosco, vem chorar com Jesus. Vem ser renovado como planta nova. Oh, como eu preciso de ti, Senhor. Oh, la magreche de clantará, la se de clantará, magre de claialas. Ele canta, churi canta, la ia. Oh, la magre la se de clantará.
Ele clantará shuri alahe malahes. Clantará shuri clantará salamaya. Ele clantará yasi. Oh, galamalas. Shalamalas. Shalamala. Ele clantaria salamaya clantará malalas. Ele clantarás. Ele clantarás. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Renova as nossas forças, derrama o teu Espírito. Aleluia, ele cantaria assim. Aleluia. Aleluia. Oh, xalamares. O Senhor cura as enfermidades da alma. Cura, Senhor, as enfermidades do Espírito. Levanta, Senhor, esta vida agora. Levanta, Senhor, essa vida agora. Levanta essa vida, Senhor. Levanta esta vida. Se houver, Senhor, se houver, Senhor, se houver, Senhor, alguma obra do mal, se houver alguma corrente sobre esta vida, se houver alguma corrente ainda maligna sobre esta vida, demônio, ouça o que eu vou te dizer agora. Ouça, legião, o que eu vou te dizer. Ouça agora, demônio, o que eu vou te dizer. Ouça-me, ouça agora. Ouça a minha voz, demônio. Ouça a minha voz, legião. Eu te repreendo agora. Eu te repreendo, demônio. Eu te repreendo, legião. Sai desta vida, sai agora. Em nome de Jesus, sai. Caia por terra agora. Caia por terra. Caia por terra. Seja queimado agora em nome de Jesus. Caia por terra. Caia por terra agora, possessão. Caia por terra, eu te ordeno, sai desta vida. Sai desta vida. Sai desta vida. Caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra aí onde você está. Sai. Sai agora desta vida. Sai. Sai agora. Caia por terra. Eu te repreendo. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja queimado agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre a tua cabeça. Põe a mão sobre a tua cabeça. Sai agora toda obra do mal. Toda influência maligna. Sai agora desta vida. Sai agora desta vida. Toda influência maligna vai saindo agora. Em nome de Jesus. Essa vida pertence ao Senhor Jesus. Essa vida já foi entregue a Ele. Eu repreendo agora, demônio. Sai desta vida. Sai. Sai por terra. Cai por terra agora em nome de Jesus. Sai, legião. Sai desta vida agora. Em nome de Jesus. Sai. Sai em nome de Jesus. Abre a tua boca e diga: sai. Em nome de Jesus. Sai. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: eu te amo em nome de Jesus. Se alguém quiser chorar no pescoço do outro aí, está liberado. Olha aqui, ó, você vai ganhar um presente, eu não sei qual é. O nome é Vanusa. Tem alguém aí da casa da Vanusa? Gente, estende a mão para tua casa. Gente, olha, estende a mão para tua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua presença. Senhor, agora eu te peço, leva esse povo de volta aos lares. Derrama tua bênção sobre eles. Vitórias, Senhor, prosperidade, saúde. Que a tua graça, o teu amor e a doce comunhão do teu Espírito seja sobre a vida deles hoje e sempre. Amém. Aleluia. Boa noite, que a paz seja com todos.